E na aula de hoje nós vamos falar sobre medida de dispersão. A gente vai falar de amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Recordando, a gente tem a média aritmética. Por que recordando a média aritmética aqui? Porque a gente usa para calcular o desvio, ele é em torno da média. E o desvio é a distância que eu tenho de cada ponto com relação à média. Então, eu vou estar calculando, vou estar lembrando. Então, lembrando que a média é a somatória de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Tá? Então, tem a formulinha aqui. Se eu tiver a minha média ponderada, ele vai ser a frequência vezes cada observação dividido pelo número de observações. Na nossa média, ele está aqui, olha, x barra, como mi ou ME. Se por acaso em algum lugar vocês encontrarem o ME, também significa média, que é uma recordação, que é o que está aqui, tá? A média dentro de uma distribuição que ela tem uma frequência. Então, que é a média aritmética ponderada, porque eu estou trabalhando dentro de uma distribuição de frequência. Se eu tiver muitas observações, eu vou ter que colocar dentro de uma distribuição de frequência, porque o máximo que eu posso ter de classe são 15. Então, ele vai estar de 5 a 15 classes. Passando disso, eu não posso. Então, assim, eu tenho 800 observações. Pô, então eu não vou ficar falando uma a uma. A gente vai reunir isso em intervalo de classe, entre 5 e 15 classes, para quê? Para eu facilitar todos os cálculos, todas as contas. Claro que nesse meio tempo a gente acaba perdendo algumas informações, porque a gente vai reduzindo essas informações nas classes, depois entre na média, ou na uma única observação, que é o ponto médio de cada classe. Então, eu vou perdendo algumas informações. Por isso que eu também não posso pegar, dependente dos dados, 5 classes. E para eu trabalhar com todas, fica praticamente dependendo do que a gente vai trabalhar, inviável. Imagina se eu trabalhar com 10 mil dados, valores. É algo inviável eu fazer o cálculo um a um de 10 mil valores, 10 mil observações. É muito extenso, então por isso que... mas aí dependendo da situação, se não acontece de ter uma classe maior, muitas vezes a gente não faz classes maiores de 15. É claro que a experiência da pessoa que está trabalhando com essa parte ajuda bastante também. Então aqui é a minha média simples, aritmética, sem ser ponderada, e aqui ela é ponderada. Normalmente a gente usa ponderada independente, eu não preciso estar em intervalo de classe ou distribuição de frequência, não. Mesmo se os dados eles estiverem em roll e eu ver que tiver repetição, eu posso usar ponderada. Eu não preciso usar a simples, pegando um a um. Eu posso pegar a ponderada, que simplesmente me facilita. Medida de dispersão. O salário médio pago na minha empresa é de 4 mil, com desvio padrão de R$3. Esse desvio padrão ele é para mais ou para menos. Então, na realidade, o salário da empresa do camarada, ele está entre R$1.000 e R$7.000. Porque se eu tenho 4, é a média, eu tenho um desvio padrão de 3, então eu posso aumentar 3, 4 mais 3, 7, e eu tenho 4, quando ele é para menos, eu vou estar tirando 3 desse 4. Então, 4 menos 3 é 1. Então, ele vai estar entre 1 e 7. Então, esse intervalo entre 1 e 7, que a gente vê aqui, é exatamente o intervalo onde que o salário de todo mundo da empresa vai se enquadrar. Então, o que ganha menos ganha R$1.000, o que ganha mais ganha R$7.000. Os demais estão flutuando ali entre 1 e 7. Então, todo mundo vai estar flutuando entre 1 e 7. R$1.000 para quem ganha menos, R$7.000 para quem ganha mais. Então, as medidas de dispersão, tá? Em várias situações, é importante conhecer a variabilidade dos dados. Isso é preciso calcular e interpretar as medidas de dispersão, para eu saber exatamente o que está acontecendo com os dados, onde que eles estão, o que eu quero com ele, o que eu quero chegar. Então, eu preciso ter um conceito do que eu quero de pesquisa. Eu vou estar pesquisando pesquisa X, eu vou querer fazer um item ali, eu quero saber de um item trabalhando com a variável lá que eu chamei ela de X, e qual é o comportamento da minha amostra. E depois a minha população. Então, é o que a gente faz quando a gente trabalha medida de dispersão.
Então, as medidas de dispersão centrais que estavam em estudo possuem limitações, tá? Determinar de maneira centralizada os dados é uma limitação, tá? Mas não mostra dispersão em relação à amplitude dos dados. As medidas de dispersão indicam o centro em torno do qual os dados se encontram se dispersos, ou seja, ele está disperso em relação à média das observações, tá? Mas eu não sei o quanto estão dispersos. Eu sei que eles estão longe, mas eu não sei o quanto. Então, eu tenho dois conjuntos de dados, eles podem ter os mesmos valores de média aritmética e dispersão diferente. Por quê? Eles não é porque eu tenho a mesma média que eu tenho os mesmos resultados. Eu tenho a mesma distância com relação à observação e à média, que é o torno ali que a gente vai estar trabalhando sempre em torno da média. Então, as medidas de dispersão podem ser diferentes, mesmo se os dados tenham a mesma média, tá? Um outro detalhe. Quando se há grande variabilidade entre os dados, é importante, né, verificar a significância dessa dispersão entre a coleta dos dados. Por que é tão dispersos esses dados? Por que os dados estão tão dispersos? Que é a interpretação, que isso vai ajudar na interpretação da pesquisa, se ela tem essa relevância, né? Porque a minha pesquisa ela tem que ser válida. Então, qual é a relevância disso? Para eu validar a minha pesquisa ou não? Por que realmente esses dados estão dispersos e o que isso me traz de importante para a minha pesquisa? Qual é o resultado importante da minha pesquisa que ela vai estar validando a pesquisa que eu fiz? Porque muitas vezes eu tenho dados que ele não me diz nada. Não diz absolutamente nada da minha pesquisa. Inclusive, eu posso até descartá-lo. Porque ele está tão disperso e ele está sozinho, perdido ali, que ele não vai me influenciar em nada. Mas isso depende do tipo de pesquisas que eu estou fazendo. Depende de que variável eu estou estudando, depende de como eu montei a minha amostra dentro da minha população. Então, eu tenho uma variedade ali. Lembrando que tem que ser algo tudo aleatório. Eu não posso fazer assim, uma amostra ou lá pegar a minha população, se eu estiver trabalhando ela inteira, de forma que ela não seja aleatória. De forma que eu esteja assim, mirando uma coisa que eu falei assim, olha, quero uma resposta X, então eu vou buscar a minha amostra, minha população, que me forneça essa resposta. Isso é algo que a gente está fazendo o quê? Estamos tendenciando a pesquisa para o resultado que eu quero, não para o resultado verdadeiro. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que sempre coletar dados aleatórios, de forma que me diz, olha, a hora que eu fizer o estudo, o resultado é esse ou aquele, não aquele que eu quero. Então, por isso as pessoas que trabalham têm que ser neutras. Não tem que pensar, olha, eu quero isso, não, eu quero saber o que está acontecendo. Qual é o resultado que posso fazer numa pesquisa X? O que eu posso ter como resposta? É isso que a gente tem que buscar quando fazer uma pesquisa, tá? Mas não tendenciar nenhuma pesquisa. Porque aí eu invalido ela. Ela não é real o que está acontecendo. Então, dessa maneira, as medidas de dispersão são extremamente úteis para verificar em relação aos dados coletados a distribuição de dispersão entre das amostras coletadas. Muitas vezes eu preciso de mais de uma amostra para dizer assim, olha, aqui está ok. Uma amostra só, às vezes não é o suficiente. Tá? Às vezes eu preciso ter mais coleta, fazer estudo maior. Às vezes eu peguei uma coleta de dados que não é o suficiente. Então, eu preciso tomar muito cuidado. E claro, mas como que eu sei? Muitos itens ali, a experiência ajuda. No início, a gente vai, às vezes tenta, porque não tem o número exato. Olha, se a minha amostra, a minha população tiver 10 mil dados, observações, então a minha amostra tem que ter X. Isso, na verdade, a gente desconhece dentro da pesquisa. O número exato. Se não, era fácil, né? Olha, se a minha amostra tem 10
10 observações, então a minha população tem tanto. Então eu já saberia exatamente o quanto teria a população e quantas observações teria a amostra. Sempre. Tanto que o que a gente vê na prática, ali, muitas vezes a gente vê em noticiário, jornal, mesmo tipo de pesquisa, às vezes tem amostras diferentes, porque ele não é cravado um número X de observações para minha amostra. A experiência da pessoa que está fazendo a pesquisa ajuda bastante, ou de quem está elaborando a pesquisa. Principalmente quando a gente vê que tem pesquisa feita de rua, quem está na rua fazendo a pesquisa não é a pessoa que elaborou e que montou, e nem que definiu quem era a minha amostra. Simplesmente fala, olha, você, a pessoa recebe algumas instruções e são aquelas pessoas que vão estar sendo entrevistadas, ali que estão sendo coletadas as informações. Se vocês podem ver, muitas vezes, por que quando a pessoa insiste muito para responder uma pesquisa, essa pessoa não é nem parada, inclusive ela é desviada pelas pessoas que estão ali fazendo. Porque quando isso acontece, além de quebrar o que foi planejado para a amostra, pode fazer a questão virar um pouquinho, deixar ela de ser aleatória e começar a ser tendenciosa. Porque se você faz isso com uma pessoa, muitas outras vão querer fazer a mesma coisa. E aí você deixa de ter aquela pesquisa aleatória para ter um grupo de pesquisados que seja assim, olha, é esse aqui eu quero, porque eu quero responder para dar certo. Então ele já foge um pouco do roteiro do que realmente é uma pesquisa aleatória. Então por isso que se vocês muitas vezes se prontificar a responder, pode ser que vocês não seja aceito por esse motivo. E se for aceito, muitas vezes a pessoa não tem autorização para incluir depois as suas informações na pesquisa. Então você vai acabar, ela não está sendo alimentada no banco de dados. Por quê? Porque naquilo que você responde, uma pesquisa que você não está classificado, você vai estar podendo ser deixando a pesquisa para um caminho tendencioso. E aí perde o valor e valida a pesquisa. Bom, medida de dispersão, primeiro, a gente vai fazer o quê? A gente vai justificar o nosso estudo. Então, a verificação da dispersão ocorre em função do valor médio da amostra. Eu tenho lá, considerando dois conjuntos apresentados aqui. Então, eu tenho a empresa, empresa 1 e empresa 2. Eu tenho dois conjuntos distintos que representam a idade em anos dos trabalhadores das duas empresas. Então, aqui, olha, 47, 38, 35, 40, 36, 45, 39 são anos de funcionários da empresa 1. Na empresa 2, 70, 33, 18, 52 e 27 são as idades dos funcionários da empresa 2, ou pelo menos de alguns funcionários, tá? Para fazer a média aritmética dos dois grupos, é possível obter o mesmo valor. Porque, olha, eu vou estar somando 47, 38, mais 35, mais 40, mais 36, mais 46, mais 45, aliás, mais 39, dividido por 7, significa que eu tenho aqui, olha, já está feito para vocês 40 anos. Na empresa 2, a mesma coisa, 70 mais 33, mais 18, mais 52, mais 27, dividido por 5 vai me dar 40. Ou seja, a média das idades são iguais. Porém, a dispersão é diferente. O azulzinho aqui, eu estou colocando, representando a primeira empresa. Então, ele está aqui, ó, ele está bem juntinho as idades. Né? Então, eu tenho lá 34, 35, 36. Eu tenho 38, 39, 40, 47, né? 45, 47. Então, eles estão próximos. Se eu pegar, ou seja, né? E aí eu pegar o 40, que é a média, não vai estar tão longe assim um do outro. Lembrando que a média não necessariamente precisa coincidir com uma amostra, tá? Nesse caso, coincidiu da empresa 1, mas necessariamente não é obrigado a coincidir. Tá? Eu só não poderia ter uma média aqui, olha, 80, 70, porque está muito fora, perto de todas
os dados que nós temos. E na segunda eu tenho a 70, que tá aqui, bem longe, e tenho 18. Então, se eu pegar 70 e 18, estão longe um do outro. Ah, mas aqui depois eu tenho quanto? Eu tenho 27, eu tenho 33, eu tenho 52. Olha a distância de um dado para o outro, de um valor para o outro. A média é 40 também. Mas olha a dispersão, olha a distância que está cada ponto da média do amarelinho, que é da empresa 2, e comparado com a empresa 1. Então, a gente vê que estão tudo muito mais... Inclusive, tem uma na empresa 1 que coincide, uma observação que coincide com a média. Então, nem sempre quando a gente fala assim, olha, eu tenho valor, a minha média é X, mas os meus dados estão na mesma proporção. Nenhuma eu tenho mais dados, que eu tenho 7, na 2 eu tenho 5 observações. E na empresa 2 eu tenho uma dispersão muito maior, ou seja, uma distância muito maior com relação à média do que na empresa 1. Os dados estão mais próximos na empresa 1, entre um e outro, e com relação à média. E na empresa 2, além dele estar distante da média, com relação à média, ele está distante entre um e outro também. Ok? Então, isso se chama dispersão. Essa distância entre uma observação e outra. E essa distância entre a média. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar as medidas, o estudo, exatamente comparando, trabalhando com relação a essa distância que cada observação tem da média. Ou seja, se a média está aqui 40, bom, qual que é a distância, o que acontece com relação com a observação 52 anos? E com 70 anos. Existe uma diferença? Sim, existe. Muito mais do que se eu pegar e falar assim, olha, aqui eu tenho na empresa 1. Eu tenho 40, que é a média, e 36. Essa distância é bem diferente, tá? É bem menor comparado com o que acontece na empresa 2. Então, é isso que a gente estuda. Isso faz com que todas as medidas de dispersão deem valores diferentes, mesmo se a média for igual. Então, a medida de dispersão ela vai mostrar a variação do conjunto, ou a distância dos valores que estão dentro do mesmo conjunto, informando se essa distribuição é mais homogênea ou mais heterogênea. E tudo isso ocorre em valor da média, em função da média. Eu preciso primeiro calcular a média das minhas observações para poder ver o que está acontecendo com relação aos outros valores, tá? Aos outros dados de observação. Se eu for trabalhar aqui, como a gente considera as nossas medidas de dispersão? Nós temos amplitude, nós temos desvio médio, e aí eu tenho que calcular o desvio, tá? Para eu poder calcular o desvio médio, a variância, o desvio padrão, eu preciso ter o desvio, que seja o quê? A diferença entre a média e a observação. Então, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai calcular a gente vai aprender a calcular isso. Então, para calcular o desvio médio, eu tenho que calcular o desvio que tem da minha observação com relação à minha média. Da observação com relação à média. Por isso que a gente falou que a gente calcula em torno, porque aí eu vou saber o quê? Esse desvio nada mais é do que distância eu tenho da minha média. Cada observação. E aqui depois nós calculamos a variância, que ele pode ser representado por V, por S ao quadrado ou por sigma ao quadrado. E eu tenho desvio padrão, que ele pode ser representado por dp, S e sigma. O que acontece aqui? A variância ele é uma medida quadrática. E o desvio padrão ele corrige esse quadrado, essa medida quadrática da variância. E aí a gente tem o coeficiente de variação também, que é o quão ele pode estar variando ali dentro. Bom, a gente tem a amostra, normalmente a gente trabalha com o S e na população com o sigma. São anotações, tá? Se eu tiver na amostra, eu trabalho com S, se eu tiver na população, eu trabalho com sigma. Então, é uma diferenciação. Ora, quando eu sei que eu estou trabalhando com a minha amostra, quando eu sei que eu estou trabalhando com a minha população. Bom, mas aí existe um detalhe, né? Normalmente, se a minha população for muito grande, a gente não vai trabalhar com ela. A gente vai resumir os dados
pegar uma amostra, resumir os dados, trabalhar ali para quê? Porque ele vai facilitar para mim. Se for uma amostra representativa, ela vai exatamente fazer o quê? Me dar todos os dados, todos o resultado que é conivente à minha população. Amplitude. Amplitude é a medida de dispersão mais fácil que a gente tem. Por quê? Ela é a diferença entre os valores maiores e menores, entre o maior valor e o menor valor da minha observação. Ou seja, qual o meu valor máximo e o meu valor mínimo que eu tenho de observação? Que está na minha amostra ou na população. Então, a gente vai fazer essa diferença, eu vou encontrar a minha amplitude. E nós já aprendemos a fazer isso. Quando nós aprendemos a fazer distribuição de frequência, eu preciso calcular a minha amplitude total da minha observação e depois as amplitudes de classe. Então, sempre vai ser amplitude do intervalo de... Quando a gente não tem intervalo de classe, eu vou pegar a amplitude total das observações. O maior observação menos a menor observação. Se eu tiver, os meus dados já estão ele classificado em intervalo de classe, a minha amplitude vai ser o limite superior menos o limite inferior. Se eu quero amplitude de todas as minhas observações, eu vou pegar o limite superior, né, da minha última classe menos o limite inferior da minha primeira classe, porque é o menor valor. Então, sempre vai ser isso. A diferença entre os limites superior e o limite inferior de classe ou o meu valor máximo e o meu valor mínimo de toda a minha observação. Ok? Essa é simples, né? Nós já fizemos antes. Então, a gente vamos só aqui, olha, só para a gente finalizar a amplitude. Amplitude é a mesma questão da média, tá? Representa limitações, uma vez que pode ser influenciada pelos valores externos. Eu tenho, sempre que eu vou pegar o maior e o menor valores, então eu estou trabalhando só com 2 valores. A média a gente faz um valor, né? Eu vou trabalhar com 2, a média eu trabalho com todos os valores para calcular a média, e a amplitude eu trabalho com o maior e o menor valor para poder calcular a amplitude. E aí todos os outros são ignorados. Eu pego o maior, pego o menor e os outros eu ignoro para calcular a amplitude, só amplitude, tá? E aí, imagina aqui, olha, vamos lá. Se a gente tiver esse rol de observações, nesse exemplo aqui, são dadas as notas da AV1 da disciplina Análise Estatística de 10 alunos. Então, tem um aluno com 0, 1,5, 2,5, 3,5, 3,5, 4,5, 5,5, 7, 7,5 e 9,5. A amplitude vai ser quem? O maior menos o menor. Então, vai ser 9,5 menos 0, que é o menor. Então, eu vou ter aqui, a minha amplitude vai ser o maior menos o menor, a minha maior nota menos a minha menor nota. Então, vai ser 9 menos 0. Então, a minha amplitude é 9,5. E a minha média? A minha média eu vou somar todas as notas, todas as 10 notas, dividir por 10. A minha média deu 4,5 pontos. Então, eu tenho aqui o mínimo que deu 0, o máximo é 9,5 e a média é 4,5 desse intervalo. A minha média é das notas que foram tiradas. Se eu quiser o ponto médio dessa distância entre 0 e 9,5, eu vou fazer a diferença e dividir por 2. Aí eu quero o ponto médio, exatamente o ponto que divide essa distância de entre 0 e 9,5 exatamente ao meio. Não significa que a média das notas foram tiradas. Então, são duas coisas diferentes. A média é eu trabalhar somar todas as observações, as 9 notas que eu observei e dividir por 10. Tenho 4,5. Desvio médio. A gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai começar a calcular. Então, olha, o desvio médio. O desvio médio é a dispersão dos dados em torno da média. Ou seja, ele vai ser a diferença de cada observação com relação à média, conjunto, em valor absoluto. Senão, ele vai ser chamado só de desvio. Se eu não levar o valor absoluto, ele vai ser meu desvio. Por que vai ser meu desvio? Porque eu estou vendo a distância que ele está. Porém, ele pode dar um valor positivo e um valor negativo.
porque a média pode ser maior do que algumas observações, menores que algumas e maiores do que outra, tá? E como que nesse caso aqui, vamos calcular a média dessa observação. Então, a média aqui, que eu tenho, desse aqui, então eu vou fazer assim, olha, nesse caso, são dadas as notas da V2, da disciplina Análise Estatística, de 10 alunos. Qual foram? 0, 1, 2, 2,5, 3, 3, 4,5, 5, 6,5 e 9,5. Eu vou somar essas 10 notas e dividir por 10. Eu vou ter a média. Então, no caso aqui, eu vou ter 0, mais 1, mais 2, mais 2,5, mais 3, mais 3, mais 4,5, mais 5, mais 6,5, mais 9,5. Dividido por 10. Então, nesse caso, se eu somar todas as minhas notas e dividir por 10, eu vou ter, a somatória eu vou ter 37, dividido por 10, eu vou ter 3,7 pontos. Essa é a média. O que a gente vai fazer depois? Calcular o desvio, tá? Com relação a cada observação. Então, o desvio, ele vai ser o quê? A observação menos a média. Se eu chamar aqui, olha, de x0, ou x1, x2, x3, x4, x5 e assim por diante até eu chegar no x10. O meu desvio será o meu xi menos a média. Então, eu vou fazer todos eles, x1 menos a média, x2 menos a média. Ah, professora, mas se eu fizer 0 menos 3,7 vai dar negativo. Sim, vai dar negativo. Então, ele tem um desvio negativo, ou seja, a minha observação, que é x1, ele está abaixo da média. É isso que significa, ele está abaixo da média. Ah, mas o 6, a hora que eu fizer 6,5 menos 3,7, então 6,5 menos 3,7 vai ser um número positivo. Significa que a minha nota 6,5 está acima da média. E a média é 3,7. Isso que significa, ok? Então, não se preocupem se dar valor negativo quando eu faço desvio. Ele não vai me dar nenhum prejuízo. Então, aqui, o desvio em relação à média vai ser, eu tenho x1 menos a média, x2. E quem é o x1? 0 menos 37, 0 menos 3,7 vai dar menos 3,7, ou seja, essa nota está abaixo da média. Para x2 menos a média, eu tenho 1 menos 3,7, eu vou ter menos 2,7. Também uma nota abaixo da média. E assim eu vou fazer para todas as observações. Chegou em 4,5, que é a observação 7, eu tenho 4,5 menos 0,7, 3,7, eu tenho 0,8. Positivo, significa que eu já estou acima da média. Chegar em 10. Se eu fizer a somatória aqui, eu vou ter um total igual a 0. Menos 3,7, menos 2,7, menos 1,7, menos 2,7, menos 0,7, menos 0,7, mais 0,8, mais 0, mais 1,3, mais 2,8, mais 5,8, fazendo toda essa somatória, eu vou ter 0 aqui. Mas está certo isso? Sim, está certo. Eu tenho que chegar em 0 quando eu fizer a somatória dos meus desvios. E se não chegar? Se não chegar, eu fiz caquinha ou eu errei em algum arredondamento. Os meus valores
na média aqui tem um arredondamento para fazer. Devido ao arredondamento e depois da subtração, ele pode não dar exatamente zero exato, devido a algum erro de arredondamento aqui quando eu faço o cálculo da minha média. Tem a possibilidade de eu ter feito caquinha na hora que eu calculei a média, na hora que eu achei os desvios e na hora que eu fiz a somatória. Então, eu tenho 3 possibilidades de fazer caquinha. Então, eu preciso voltar e verificar se as minhas contas estão corretas também. Se as minhas contas estão corretas, perfeito, ok. E aí, mas eu tive uma questão de arredondamento. Deu 20 casas decimais, eu considerei uma. Fiz o arredondamento de forma correta, porém, quando eu faço esse arredondamento, tem uma perda de informação do meu valor. Então, eu tenho um erro ali. Se ele estiver dentro do erro aceitável, tudo bem. Mas, quando isso acontece, não vão ser valores muito grandes, muito altos, a diferença de zero. Porque se for um valor muito alto, a probabilidade de eu ter feito caquinha é muito grande. Ou eu preciso ir lá e considerar a minha média com mais casas decimais em vez de uma só. Então, a soma dos desvios será sempre zero. Entretanto, para a gente poder calcular alguma coisa, ter algum cálculo tipo desvio médio, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses valores, esses desvios, e vou levar valor absoluto. Ou seja, eu vou pegar ele sempre em valor positivo, eu nunca vou trabalhar com ele negativo. Mas aí se eu estou numa distribuição de frequência, nesse caso que nós vimos aqui desse exemplo, não. Mas eu já posso calcular os desvios, somar para ver o que vai acontecer. E dividir por N eu tenho desvio médio. Se eu tenho uma frequência, então eu vou calcular o desvio em valor absoluto, vou multiplicar pela sua frequência absoluta e vou calcular por N, vou dividir por N. Aí eu vou já ter o meu desvio médio. Só que aí eu tenho um desvio em valor absoluto com relação à média de cada observação, ou seja, das observações em relação à média. Ou seja, eu tenho uma média da distância das minhas observações em torno da média. Aí eu pego o valor absoluto, porque se eu não pegar em valor absoluto, eu vou ter zero, acabou. Então, meu desvio médio sempre vai ser zero. Todos os valores coincidem com a média? Não. Um ou outro pode coincidir, mas todos não. Por que um ou outro? Porque eu posso ter um que ele coincide e ele ter uma frequência absoluta diferente de um. Então, eu vou ter várias observações, né, de acordo com a frequência absoluta que coincide com a média. Mas eu posso não ter nenhum que coincide com a média. Então, a média dessa distância também não é zero. Que eu vou estar olhando assim, olha, meu desvio não posso estar utilizando ele, a somatória, sem ser em valor absoluto, senão eu tenho ele como zero. Então, ali eu simplesmente falo assim, olha, eu pego a distância real que eu tenho de cada observação com relação à média. Tá? Então, assim, eu tenho lá menos 3,7 é o meu desvio, que foi que a gente viu ali no primeiro caso. Bom, ele está 3,7 abaixo da média, ele está um valor abaixo da média, mas eu não sei a distância real que ele está da média. Se eu pegar em valor absoluto, eu consigo saber a distância real que ele está da média. Ok? E aí a gente tem a equaçãozinha que nos dá o desvio médio. Então, eu tenho a somatória de todos os meus desvios em valor absoluto multiplicado pela sua frequência absoluta dividido por N, ou seja, a quantidade de observações que eu tenho. Exercício 1, ou exemplo 1. Seja X o número de defeitos por peça produzida em um lote de 16 peças, representado na tabela a seguir. Eu quero o desvio médio. Para eu calcular o desvio médio, eu preciso calcular a minha média primeiro. Eu tenho as observações, que é 0, 1, 2, 3 defeitos, e eu tenho quantas vezes esse defeito aparece dentro desse lote com 16 peças. Então, eu vou calcular a minha média para depois eu calcular o meu desvio médio. Sem eu fazer o cálculo da média, eu não consigo. Então, vamos fazer aqui, passei aqui já para ver a tabelinha ficar mais fácil para a gente entender os dados
que são as minhas observações, a frequência, meu N. E aí, o que a gente vai fazer? Para o cálculo da média, eu preciso fazer, utilizando aqui, olha, a minha formulinha que está aqui para a gente lembrar, que é da média ponderada, que é a observação vezes a sua frequência absoluta, dividido pelo número de observações. Então, a gente pode fazer isso tudo na nossa distribuição de frequência. Então, o que eu tenho aqui? A observação e aqui eu tenho a frequência. A absoluta, eu não preciso das outras frequências, tá? Relativa, em porcentagem, eu não preciso dela. Eu preciso só da absoluta. Então, fazendo a multiplicação, eu tenho 0 vezes 6, eu vou ter 0. 1 vezes 4, eu tenho 4. 2 vezes 5, eu tenho 10. E 3 vezes 1, eu tenho 3. Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, olha, xi vezes fi. Então, eu estou multiplicando as duas colunas. E aí, eu vou fazer a somatória. Quanto eu tenho de somatória aqui? Se eu pegar 0 mais 4 dá 4, mais 10 dá 14, mais 3 dá 17. Então, se eu somar aqui, eu tenho 17. E aí, para eu calcular a minha média, basta eu fazer o quê? Eu já fiz a somatória aqui. Então, basta eu pegar o 17, dividir por 16, que é N. Então, a minha média vai ser 17 dividido por 16, que é igual a 1,063. Então, aqui eu tenho a média. É algo que é importante para mim, eu preciso calcular. Depois, o que eu preciso fazer? A observação menos a média. Ah, mas eu preciso usar aqui com as 3 casas decimais? Eu preciso usar a média com as 3 casas decimais? Não necessariamente, eu posso usar com 2 casas decimais. Utilizar 1,06. Se eu quiser usar as 3, beleza, posso usar as 3, sem nenhum problema, tá? Olha, a minha média vai ser 17 dividido por 16, que é igual a 1,625. Eu posso usar as 4 casas decimais, como eu posso usar 3 casas decimais, como eu posso usar 2 casas decimais. Nesse caso aqui, eu vou usar 2 casas decimais. Então, eu vou estar utilizando 1,06. Então, aqui é a minha média. Se eu quiser usar as 4 casas decimais, tem problema? Não, nenhum. Para calcular o desvio médio, o que eu preciso fazer? Calcular o desvio em valor absoluto. Ou seja, eu vou fazer o valor absoluto, 0, que é a minha observação, menos a média, que é 1,06 em valor absoluto. Que vai me dar, o desvio aqui é menos 1,06, em valor absoluto 1,06. Então, qualquer valor negativo vai se tornar positivo. No segundo caso, que é a segunda observação, eu tenho 1 menos 1,06, que eu teria menos 0,6 em valor absoluto 0,06. Na terceira observação, eu tenho 2 menos 1,06. Nesse caso, como a observação é maior do que a média, eu não teria valor negativo. Então, aqui, eu mantenho o valor que eu teria mesmo, não mudo o sinal, que é 0,94. Na quarta observação, é 3 menos 1,06. A minha observação maior do que a minha média, eu não vou precisar alterar o sinal. Então, o valor absoluto já é o valor que ele realmente me resulta dessa subtração, que é 1,94. Eu não preciso somar aqui, porque eu não vou usar essa somatória, tá? Então, aqui eu não preciso somar. O que eu preciso fazer agora? Pegar esses valores aqui e multiplicar pela frequência. Ou seja,
eu tenho 1,06 vezes 6, que é a frequência relacionada a essa observação, que é 0. E aqui, no caso, eu vou ter 6,36. Na segunda observação, eu vou ter 0,06 vezes a frequência, que é 4. Então, 0,06 vezes 4, eu vou ter 0,24. Na terceira observação, meu desvio deu 0,94 vezes a observação, que é 5, ou seja, vezes a frequência da observação, que é 5, vai dar 4,70. E na última classe, a última observação, eu tenho 1,94 vezes a observação, que é 1. Nesse caso, 1,94 vezes 1, eu vou ter 1,94. Agora, eu vou somar, porque para eu calcular o meu desvio médio, eu vou precisar dessa somatória. Então, eu vou fazer 6,36 mais 0,24 mais 4,70 mais 1,94. Fazendo essa somatória, eu vou chegar em 13,24. Agora, eu vou calcular o meu desvio médio. O meu desvio médio nada mais é do que, utilizando essa equaçãozinha aqui, olha, eu já tenho a parte de cima. Eu já tenho meu numerador, que é o desvio médio em valor absoluto, né? O desvio em valor absoluto, vezes a frequência. Agora, eu vou dividir por N para achar o desvio médio. Então, o desvio médio, ele vai ser 13,24, que é a somatória da minha frequência de cada observação, multiplicando o desvio em valor absoluto, dividido por N. N é 16, que é a quantidade de observações que eu tenho. Então, 13,24 dividido por 16, eu vou ter 0,83. Então, meu desvio médio, ele é 0,83. Então, nesse exercício aqui, que é o exemplo 2, nesse caso, nós temos intervalo de classe, que muda um pouquinho do exercício do exemplo 1. Então, seja X a idade em anos de um grupo de pessoas com 30 anos ou mais. Então, a idade mínima é 30 anos. A idade máxima ele não fala qual que é, ele vai só colocar na tabela, tá? Que ele mostra na tabela a seguir, para calcular o desvio médio. Então, nessa tabela aqui, a gente pode observar que a idade mínima é 30, a idade máxima é 78. E ele tem um N, ou seja, foi feita a pesquisa com 34 pessoas. E com essa tabela, nós vamos calcular o desvio médio. Então, aqui nós precisamos calcular a média para depois calcular o desvio médio. Então, já até deixei a formulinha aqui. Primeiro, nós vamos calcular a média. Para calcular a média, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser achar o ponto médio de cada classe. Depois que eu achar o ponto médio de cada classe, eu multiplico pela frequência absoluta para achar a média. Tendo a média, eu acho o meu desvio em valor absoluto. Depois que eu achei meu desvio em valor absoluto, eu multiplico pela frequência de cada classe para achar o meu desvio médio. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é calcular o ponto médio de cada classe. Então, na primeira classe, eu tenho 30, vai de 30 a 38, ponto médio, lembrando que eu vou somar os dois extremos e dividir por 2. Então, primeira classe deu 34, que eu tenho 38 mais 30 dividido por 2 é 34. Segunda classe, 46 mais 38 dividido por 2 é 42. Ponto médio da segunda classe, que é 46 mais 38, 42. Ponto médio da terceira classe, que é 54 mais 46 dividido por 2, 50. A quarta classe, o ponto médio, 62 mais 54 dividido por 2, 58. Na quinta classe, eu tenho 70 mais 62 dividido por 2, eu tenho 66. E na sexta classe, que eu tenho
78 mais 70 dividido por 2, 74. Encontrado o ponto médio de cada classe, aí eu consigo fazer a multiplicação pela frequência de cada classe, que no caso aqui eu vou ter 7 vezes 34, que vai me dar 238 na primeira classe. Na segunda classe eu tenho 42 vezes 9. Então, ele vai me resultar em 378. Na terceira classe, eu tenho 50 vezes 4, vai me resultar em 200. Na quarta classe, eu tenho 58 vezes 6, vai me resultar em 348. Na quinta classe, eu tenho 66 vezes 5, vai me resultar em 330. E na sexta e última classe, eu tenho 74 vezes 13, vai me resultar 222. Fazendo a somatória, eu vou ter 1.716. E com isso, a minha média vai ser 1.716 dividido por 34. A minha média vai ser 1.716 dividido por 34, que vai resultar em 50,47. Você pode usar, tá? Então, se a gente fizer a divisão considerando as casas decimais, duas casas vai ter 50,47. Ah, eu posso arredondar e usar uma casa decimal? Posso. Teria 50,5. Qual é a diferença? Na hora que eu calcular o desvio, eu vou ter uma diferença com relação a 50,47 e 50,5. E aí eu vou ter uma pequena diferencinha no meu desvio médio. Essa diferença pode ser só nas últimas casas decimais. Não seja uma coisa preocupante, mas eu preciso só lembrar que eu vou ter uma pequena diferença ali. E, nesse caso, eu vou estar usando duas casas decimais, tá? Para calcular. Então, o desvio em valor absoluto, eu vou ter o ponto médio, que aqui de cada classe que a gente vai estar chamando de XI, aqui é o meu MI. Então, eu vou ter 34 menos 50,47 em valor absoluto, que vai me dar 16,47. Então, aqui eu tenho 16,47. Na segunda classe, eu tenho 42 menos 50,47, que vai ser igual a 8,47. Vocês fizeram essa parte também ou só fizeram até a média? Na terceira classe, eu tenho 50 menos 50,47. Vai me resultar em 0,47. Na quarta classe, a gente tem 58 menos 50,47 da média, que vai ser 7,53. Na quinta classe, nós temos 66 menos 50,47, que vai me resultar em 15,53. E na última classe, nós temos 74 menos 50,47, vai resultar em 23,53. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar pela frequência absoluta de cada classe. Então, aqui na primeira classe, nós temos 16,47 vezes 7, que é a frequência. Me resulta em... Então, essa primeira aqui, eu vou ter, na primeira classe, eu tenho 16,47, que é o desvio em valor absoluto, vezes a frequência, que é 7, vai me resultar em 115,29.
Na segunda classe, eu vou ter meu desvio absoluto, 8,47, vezes a frequência, que é 9. E aí vai me resultar em 76,23. Então, vamos lá. Na terceira classe, nós temos 0,47 vezes a frequência, que é 4, vai me resultar em 1,88. Na quarta classe, nós temos o desvio em valor absoluto 7,53 vezes a frequência, que é 6, vai me resultar em 45,18. Na quinta classe, meu desvio é 15,53, desvio em valor absoluto, vezes a frequência absoluta, que é 5, vai me resultar em 77,65. Na sexta e última classe, meu desvio em valor absoluto ele é 23,53 vezes a minha frequência, que é 3, me resulta em 70,59. A somatória, agora eu vou somar o resultado da última coluna, que é o desvio em valor absoluto vezes a frequência, vai me resultar em quanto? 386,82. Com essa somatória, eu vou calcular o meu desvio médio, porque eu já tenho todo o numerador aqui calculado. Então, meu desvio médio ele vai ser 386,82, porque vai ser a somatória dos meus desvios em valor absoluto vezes a sua frequência, dividido por N, ou seja, por 34. Então, meu desvio médio vai ser 11,337, 11,377, que eu posso aproximar por 11,38, usando duas casas decimais. No caso, como a gente está falando em altura, a gente tem esse desvio médio com relação aos anos, né? No caso, a gente está falando em anos. Nosso desvio médio em relação aos anos das pessoas, da idade, é de 11,38. E a média, 50,47 anos. Agora nós vamos falar sobre a variância. A variância, quando a média indica o centro da distribuição, ele é possível calcular o desvio de cada observação em relação à média. Como nós vimos, então, com os desvios ali, nós temos o desvio com relação à média. Esses desvios em relação à média eles são pequenos. Se são pequenos, é possível considerar que as observações estão aglomeradas em torno da média. Ou seja, quando meu desvio ele é pequeno, significa que as observações estão próximas da média, ou abaixo ou acima da média, mas estão perto. Se o meu desvio for grande, significa que meus dados estão dispersos. Eles estão longe um do outro com relação à média. Cada ponto com relação à média estão longe, então eles são dispersos. A variabilidade dos dados sendo pequena, se os dados desvios são grandes, então meus dados estão bem dispersos, estão longe. Ah, mas e se a minha variedade de dados não for pequena, for grande? E o desvio for grande, significa que também os meus dados estão longe da média. Eles estão longe um do outro, tá? Não estão dispersos, não importa se eu tiver pequeno, uma variedade de dados pequena ou grande, esse processo é o mesmo, tá? Então, se eu tiver ele pequena, o desvio pequeno, significa que eles estão próximos do outro. Se o meu desvio for grande, significa que meus dados estão longe um do outro, tá? Com relação à média. Sempre em relação à média, tá? A variância é a medida de variabilidade que capta essas duas situações. Tanto grande ou tanto pequeno, se ele está disperso, se ele está próximo, está aglomerado, a variância é uma medida que a gente consegue fazer isso. Com relação
A diferença com o desvio médio é que o desvio médio ele também consegue captar, ele consegue trabalhar com essas duas situações, sendo meu desvio pequeno ou grande, ele consegue trabalhar independente. Porém, ele trabalha. Qual é a diferença com relação à variância? O desvio médio, ele trabalha com esse desvio em valor absoluto. A variância, ela vai pegar esse desvio e levar ao quadrado. Então, a variância, ela vai ser o desvio ao quadrado. A variância vai ser o desvio ao quadrado multiplicado pela sua frequência absoluta. Isso classe a classe. Então, se eu tiver numa amostra N-1, se eu tiver na população N. Lembra que a gente já comentou isso antes, né? Se eu tiver na população e na amostra com relação ao sigma e o S. Então, o S se eu tiver na minha amostra e o sigma se eu tiver na minha população. Então, só para relembrar aqui, para vocês não esquecerem, o meu S é na amostra, o meu sigma na população. Qual é a diferença? Na amostra eu faço N-1 e na população eu faço N. Divido por N. Essa é a diferença. Ah, mas e se eu não identificar que eu estou na amostra e calcular como se eu estivesse na população? Vai ser algo tão agravante? Não vai ser algo tão agravante porque a gente está considerando a amostra como população. É essa a diferença do que está acontecendo. Então, a gente tem uma formulinha muito parecida com o desvio padrão, porém, em vez de eu ter um valor absoluto, eu estou levando ao quadrado. E aqui eu faço a diferença entre quando eu estou na amostra e quando eu estou na população. O desvio médio ele é único, independente se eu estou na amostra ou estou na população. Mas existe uma outra forma da gente estar calculando a variância também. N-1 é o grau de liberdade em relação à variância, ou seja, está livre para variar, podendo ter qualquer valor. É exatamente, tem um grau de liberdade ali dentro. Na variância, o menor valor possível para se obter é zero. Eu não posso ter valor mais baixo que zero. Não existe variância negativa. Por quê? Porque eu estou levando um valor ao quadrado. Então, o valor ao quadrado ele nunca vai ser negativo. Mas ele pode ser zero. Nada impede, tá? Quanto maior for a variância, maior a dispersão. Então, se a minha variância for muito alta, significa que meus dados estão muito dispersos um do outro. E aí a gente tem mais as duas equaçõezinhas aqui para a população e para a amostra, tá? Então, lembrando do meu sigma e do meu S aqui, que a gente vai trabalhar só quando a gente trabalha com a população e a amostra. Estas fórmulas são atalhos para o cálculo e erros recorrentes de arredondamento. Então, o que significa aqui? O meu desvio eu posso ter um erro de arredondamento. Se eu trabalhar com xi vezes a média, vezes a sua frequência, eu trabalho com a minha observação vezes a frequência, igualzinho nós calculamos com a média, ele evita um erro de arredondamento. Ele minimiza esses erros, não se diz que não existe, ele minimiza, tá? Quando a gente faz a média, normalmente nós já arredondamos. Então, ele pode acarretar um erro de arredondamento ali. Mas se eu utilizar usando o desvio ao quadrado, tá errado? Não, não está errado. E, teoricamente, o valor tem que ser o mesmo aqui, com exceção a esse erro de arredondamento. E aqui a gente faz ele no final. Se eu tiver que fazer um arredondamento aqui, a gente utiliza só no final. Por isso que ele minimiza o erro de arredondamento. Eu não vou fazer o arredondamento na média, depois com os desvios, se for... E depois, na hora do cálculo da variância de novo. Então, teoricamente, nós poderíamos estar fazendo 3 arredondamentos no cálculo da variância. E se eu calcular, não calculando a média, ou fazendo uma forma de calcular, eu dediblo esses erros de arredondamento, faço o arredondamento só no final, então eu estou minimizando o erro de arredondamento. É essa a diferença dessas equações para essas aqui. Só isso. Tá? Mas isso não acontece com todos os valores também. Tem observações que nós não temos erros de arredondamento, porque eles são valores exatos. Então, ele vai dar o mesmo valor, exatamente o mesmo valor, tá?
independente se eu estou trabalhando com a amostra ou com a população. Ah, mas ele fala assim, mas por que aqui eu estou um pouquinho diferente? Porque a gente tem esse grau de liberdade, ele faz essa modificaçãozinha um pouquinho aqui dentro da minha amostra, tá? Esse termo aqui eu tenho que obrigatoriamente dividir por n. Esse daqui eu não preciso dividir por n, que é esse caso aqui. Então, eu faço toda essa expressão aqui, depois dividido por n menos 1. Só que esse daqui eu divido uma vez só. Esse daqui não, tá? Ok? Então, a gente tem a amostra e a população dessa forma aqui para estar calculando. Lembrando que eu sempre vou identificar se eu estou na amostra ou estou na população pelo meu sigma e meu S. Mais um exemplo, eu acho que dá tempo a gente fazer aqui, calcular uma variância. Seja x o número de defeitos por peça produzida em um lote de 16 peças, representada nessa tabela aqui. Então, aqui nós temos os defeitos, né? A observação que eu enxerguei, que pode ter nenhum defeito, um defeito, dois defeitos ou três defeitos. E aí, quantos defeitos por peça? Nenhum defeito, então eu tenho 6 peças que não tem defeito, 4 peças com defeito, 5 peças com 2 defeitos e uma peça com 3 defeitos. Mais que isso eu não encontrei. Um total de 16 peças. Esse é o meu lote. Então, aqui a gente vai estar calculando a variância na amostra, tá? Então, a gente vai calcular o S, porque a gente está trabalhando na amostra. Eu vou até colocar aqui para vocês, olha. Amostra. Eu peguei um lote de tudo que está acontecendo. Então, assim, não é a população de peças que eu tenho ali. Fala, Daniela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular. Exatamente, vamos fazer aqui, olha. F, ou seja, minha frequência absoluta multiplicado pela observação. Então, olha, 6 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. 5, terceira classe, vezes 2 é 10. E 1 vezes 3, eu tenho 3. Na hora que eu somar, eu vou ter 0 mais 4, 4 mais 10, 14, mais 3, 17. Esse 17 que eu acabei de achar, ele é o que está aqui entre parênteses na minha formulinha para calcular a variância. Então, a hora que eu for calcular a variância, basta eu pegar esse valor aqui e levar ao quadrado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar FI multiplicado por a minha observação ao quadrado. Então, eu vou ter 6 que multiplica 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0 vezes 6, continua sendo 0. Eu tenho 4 que multiplica 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 4 é 4. Depois eu tenho na terceira classe 5, que multiplica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5, 20. Na quarta e última classe, eu tenho 1 que multiplica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 que multiplica 1 vai dar 9. Vou somar. Então, eu tenho 0 mais 4, 4. 4 mais 20, 24. 24 mais 9, 33. Ah, então agora aqui eu tenho essa parte aqui da minha fórmula. Então, na hora que nós vamos calcular a minha variância, vai ser quanto? 33 menos. Aqui eu tenho 17 ao quadrado dividido por n, que é 16. Bom, tudo isso daqui dividido por n menos 1. Então, eu tenho 16 menos 1. 17 ao quadrado, então ele vai ficar 33
menos 17 ao quadrado vai ser 289, dividido por 16. 16 menos 1 é 15. Então, eu vou ter 33 menos 289 dividido por 16, que vai ser 18,0625. Aqui eu tenho duas opções. Eu uso todas as casas decimais ou eu arredondo para duas. No caso aqui, eu vou usar todas as casas decimais, tá? Dividido por 15. Então, eu tenho 33 menos 18,0625. Eu vou ter 14. Então, eu tenho 14,9375 dividido por 15, que vai me dar 0,9958. E aí depois tem mais, vai embora, né? Os 3 ali. Vamos dizer que ele é uma dívida, uma periódica que nós não conhecemos o número de casas. Então, a minha variância ela vai ser aproximada. Como eu posso fazer o arredondamento das casas decimais, a minha variância, considerando 3 casas decimais, vai ser 0,990. Aqui, como eu tenho 8, eu vou jogar 6. Defeitos, tá? Aqui é para defeitos da peça. Então, essa é o quadrado, é essa a notação mesmo da variância. Ou você pode colocar assim, olha, var, tá? Vai ser 0,996, que na verdade ele é aproximado, né? Então, o desvio padrão, ele é a medida que representa, tá? A medida de dispersão, e ela é a mais utilizada, porque ela corrige o quadrático da variância. Então, quando a gente vai calcular o desvio padrão, eu vou ter a variância e vou extrair a raiz quadrada da variância. Fazendo isso, eu já tenho meu desvio padrão. Então, ela é a medida mais utilizada e aquela que corrige o crescimento quadrático da variância. E ela também é em torno da média, a gente pode calcular exatamente como a gente tem ali, calculando a variância, através da média, que é aquela equação que nós não utilizamos hoje, tá? Ou por essa que a gente, pelo atalho que nós fizemos o exercício, aonde que nós não temos um erro muito grande de arredondamento. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Ele faz uma correção na medida quadrática. E o desvio padrão, às vezes, que é a medida, é a maneira mais eficaz a dispersão dos dados. Essa é o que mostra com maior, assim, como que eu posso dizer para você? De uma forma mais eficiente, qual é a dispersão entre os dados, ou seja, qual é a distância entre eles. E aqui nós temos um erro, é o famoso erro percentual, para mais ou para menos, porque como eu estou extraindo a raiz quadrada de um número, que é a variância, o que acontece? Ele tem um valor positivo e tem um valor negativo, que quando eu levo ao quadrado, ele se torna positivo. Voltando nesse exercício, nós calculamos a variância. Se eu quiser calcular o desvio padrão, que no caso vai ser o meu S, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a raiz quadrada da variância, que é 0,996, extraindo a raiz quadrada desse valor, eu vou chegar em 9, aproximado, tá? Eu já vou arredondar aqui para vocês. 9,997,
ou seja, 998. Arredondando aqui, vai dar 9,998. Então, esse daqui é o meu desvio padrão. Podemos também denotar meu desvio padrão, tá? Que ele é a raiz quadrada da variância. Então, ele pode ter essa denotação aqui. Então, no caso, meu desvio padrão, ele vai ser 0, aliás. Então, meu desvio padrão é 0,998. Aí, vocês vão falar assim para mim. Mas a variância lhe deu 0,996. O desvio padrão foi um pouquinho maior. Sim, mas se você levar esse número ao quadrado, você vai ver que você vai chegar exatamente no valor da variância. Só que o meu desvio padrão, o que acontece com ele? Ele tem o valor positivo e negativo. Então, eu só vou corrigir aqui. Ele é um valor aproximado e ele é um valor mais positivo e negativo. Ou seja, os meus dados, eles estão entre, tá? Eles estão em torno de um valor X ali, tá? Que é da média, que nós não calculamos, mas a gente consegue calcular, com um desvio, ou seja, com o valor eu vou somar 0,998 na média e vou subtrair da média. Então, se a gente quer saber a média, qual é o valor que ele está em torno, nós vamos calcular a média. A média vai ser 17 dividido por 16, que eu acho que nós já fizemos isso durante a aula. Então, 17 dividido por 16, ele vai me dar 1,0625. Então, aqui o que eu vou fazer? Deixa eu corrigir aqui que eu esqueci. Eu vou pegar esse valor da média e vou somar 0,998 e vou subtrair, eu tenho o meu intervalo aonde os meus dados se concentram, ou aonde ele deveria se concentrar. Então, eu tenho esse desvio, eu tenho essa distância, eu consigo fazer o quê? Saber mais ou menos o intervalo por onde os meus dados circulam. Com relação à sua dispersão,